Quando é que tu teve teu primeiro contato com essa... Eu tô muito afim de chamar de O Segredo, mas eu sei que não é. Mas eu quero falar, tipo assim, só pra ficar mais simplificado, quando é que tu sacou que existia algo a mais? Como é que tava a tua situação na Como tua é que eu entrei em vida? contato com a magia? É, exatamente. Fica bem melhor do que usar o A segredo. gente pode usar a magia como termo geral aí, Isso, Coringa. isso. Cara, na verdade, eu entrei de um jeito que ninguém, acho que imagina. Todo mundo espera uma história fantástica e eu não tive. Eu tinha uma namorada que ela tinha 2 filhas na minha adolescência. E aí, um dia a gente precisava de uma babá, que ela ia começar a trabalhar na segunda, enfim, eu também trabalhava. E aí a minha mãe arranjou uma babá, só que o único tempo que a gente tinha pra falar com essa babá era numa pré-gira, era antes de começar uma gira de Umbanda, no terreiro. Eu nem sabia que minha mãe ia numa gira de Umbanda. Aí eu fui com ela, a minha namorada acabou gostando da Umbanda e retornou. E eu sempre fui cético pra caralho. Ah, tu não tava na Não, Umbanda? não gostava. Não, eu tava namorando, mas não tava na Umbanda. Eu nem gostava disso, eu achava que era puro charlatanismo. Falando os caras lá na frente, lá, falando que incorpora espírito aqui pra arrancar dinheiro da galera, sacou? Aham. E aí a minha namorada super gostou. Então eu ia toda a gira acompanhar ela e ficava lá de cara amarrada, lá no último banco, tá ligado? Tipo, mano, que saco que eu tô aqui. Eu namorei uma umbandista, eu ficava assim também. Então, fiz isso por muito tempo. Aí um dia, o guia-chefe do cara lá, o Exu, falou um negócio que me bateu na mente. E eu falei, talvez tenha alguma coisa aí. Vou começar a estudar. E aí, como minha namorada já ia, eu continuei indo. Continuei sem acreditar, mas eu pelo menos comecei a pegar uns livros pra dar uma lida. Um belo de um dia, teve uma festa de caboclo, numa abertura do terreiro, e não tinha ninguém pra tocar tabaque. E eu sempre gostei do som, né? Aí eu falei pro guia lá, falei, deixa eu tocar? Aí o cara falou, você sabe? Eu falei, não. Mas não parece ser difícil, é um tambor. Eu falei, então tenta aí. Aí eu entrei, comecei a tocar e fiquei, nunca mais saí. Fiquei na Umbanda por quase 15 anos. Nesse processo, eu tava na universidade e eu fiz artes plásticas. E eu fiz um blog, na época do blog, né, do blogger, e fiz um blog porque eu postava meus desenhos, um portfólio online, né? E postava meus desenhos que tinha a temática da Umbanda e eu colocava um textinho sobre o orixá, por exemplo. Então eu postava um desenho de Ogum e falava um textinho de Ogum da minha compreensão, não pegava de livro, eu falava o que eu achava. E, para minha super felicidade, os textos começaram a fazer mais sucesso do que as imagens. Artista plástico frustrado. Aí eu falei assim, quer saber? Então vamos escrever. E aí eu comecei a fazer um site, um blog que eu escrevia todo dia. E esse site cresceu pra caralho naquela época. Eu tinha 15 mil visitas por dia lá, nos textos. E aí eu conheci Pai de Santo de tudo que é lado. E nesse processo, uma galera começou a entrar em contato comigo. Eu comecei a chamar a atenção, né, por causa dos textos, ainda na época do Orkut, essas coisas todas. E aí uma galera começou a entrar em contato comigo. E eu sempre achei que fosse o charlatanismo mais puro, assim, tipo, mano, os caras querem meu dinheiro. Porque entrar numa ordem não é barato, né? Os caras querem meu dinheiro, mano. Até parece. Mas aí um dia um cara sentou comigo e ele falou assim, mano, eu queria te apresentar uma proposta. Aí eu falei, tá bom, qual é? Ele falou, não, vamos conversar nós, pessoalmente. Aí a gente marcou um dia, ele encontrou e ele começou a conversar comigo de hermetismo, sem falar que era magia. Então ele falou assim, tem uma escola que eu faço parte, que defende isso, aquilo, vida assim, vida assado, filosofia, não sei o que lá. Eu falei, nossa, cara, que legal, o que é isso? Aí ele falou assim, não, beleza, eu te levo um dia. Aí passou muito tempo, ele me levou para um encontro que tinha, que era a gente vai chamar na maçonaria de rito branco, é uma espécie de rito aberto, que não era todo mundo da ordem que fazia, mas era uma reunião para pessoas mais chegadas e convidados para entrar. E aí eles falaram as coisas e eu achei interessante. Falei assim, eu gostaria de fazer parte. E essa foi a primeira ordem que eu fiz parte. A partir daí eu fui iniciado, essa pessoa que me convidou é a única pessoa que eu conheço que faz parte lá, é o que a gente vai chamar de padrinho, né? E aí eu comecei a fazer parte disso. Tipo assim, não teve nenhum raio que caiu na minha cabeça, nenhum episódio fantástico na minha vida. Foi curiosidade. Mas qual era a situação da tua vida antes? Tu tinha tipo... Tu nunca imaginou que tu fosse pra esse lado na vida, né? Não. Isso foi uma coisa que chegou do nada. Eu achava besteira isso. De verdade, eu sempre achei que isso era uma fraude. Espiritismo pra mim, do Kardec lá, eu achava que aquilo era uma puta de uma besteira, cara. Tipo, de verdade. Eu olhava pra aquilo e falava, gente, como vocês podem acreditar nisso, gente? E hoje, qual é a tua visão do espiritismo? Eu ainda acho que é uma besteira. Não, brincadeira. Não, é brincadeira, tô brincando. Era só pra ela não perder a piada. Belo timing. Eu acho que o espiritismo brasileiro se perdeu. Eu acho que o Kardec tinha propostas muito boas. Mas o espiritismo brasileiro... Tipo, o Kardec ele tinha propostas muito boas e morreu no meio. Ele não foi até o fim, sacou? E aqui no Brasil a gente transformou o espiritismo em religião. O que fez ele perder completamente o proposto. Teve um cara só aqui no Brasil, que ele era contemporâneo do Chico Xavier, que é o Valdo Vieira.
que ele tentou levar o espiritismo pro lado mais científico. E aí fundou um negócio que eu acho que chama eubiose, alguma coisa assim. E esse lado ele até começou a se aprofundar, só que ele também se perdeu nos negócios de criar vocabulário para as coisas. Então não é mais espírito, é consciência X, não é mais trabalho, é tacom. E aí acabou deixando a coisa meio pirada, assim, e a galera se afastou. Eu acho que assim, cara, eu não sei se espíritos existem, mas eu gostaria pra caralho que fosse real. Porque eu acho muito legal esse mundo criado, sacou? Porque se você entra na Umbanda ainda, cara, tem um mundo ainda de Exus, que são os demôniozão, né? Os capetão, assim, eles parecem, né? Eles não são, mas parecem uns capetão. Aí tem os caboclos, tem umas guerras espirituais, assim. Tem umas histórias, umas contadas que são muito bacanas, cara. E eu queria que fossem reais, mas eu não sei dizer se são. Eu lembro eu via isso quando eu namorava a pessoa lá que era da Umbanda. Cada um tinha um... Era um santo que cada um tinha? Que baixava do nada? Você tem os orixás, que são seus pais de cabeça, e você tem os guias, que são com quem você trabalha, que são os espíritos que você incorpora. Aí vinha... Na minha namorada tinha lá, não sei como é que era o nome, mas ela não podia me beijar, não podia fazer nada. Era outra pessoa, completamente diferente. Espírito incorporado, velho. Eu lembro que a mãe dela do nada também baixava lá cigana, uma coisa assim, ela falava umas coisas, eu ficava observando, tinha o padrasto dela também baixava um cara lá. Eu acho isso muito legal, de verdade. Assim, independentemente se é real ou não, para as pessoas que estão ali é real, sacou? Sim. E quando eu tava na Umbanda, pra mim era real pra caralho, velho. Tipo, eu acreditava mesmo naquilo. Eu acredito hoje ainda em partes, né? Tipo, eu não acredito, por exemplo, hoje em dia você tem uns paradigmas, umas situações de crença, por exemplo, que um espírito, quando você incorpora, você não pode atender o celular porque ele não sabe o que é o celular. Eu acho isso imbecil. Porque, tipo... Ele tá observando tudo, né? Primeiro que, em teoria, ele tá observando tudo. Segundo, porque você tá incorporando um cara que vai te guiar. Logo, o cara tem que saber mais do que você. Se ele não sabe o que é o celular, ele tem problema aí. Né? Então, tipo, existem umas incongruências que acontecem. Mas tudo bem, faz parte da situação de fé ali. É a história contada, sacou? E a história é divertida. Eu, no terreiro, por exemplo, no que eu comecei era assim. Você não podia... As pessoas nem falavam a palavra celular. Tinha que usar expressões, tipo, carro não era carro, era borracha. Você vai pegar sua borracha pra andar. Televisão era caixa de luz, sabe os negócios assim? Aí depois eu fui, né, pra outros terreiros, e depois abri o meu. E aí os guias já começaram a se comportar de uma forma diferente. Então no terreiro que eu liderava lá com a minha ex-esposa, cara, era super simples. O guia pegar um celular, desligar se tocasse, não tinha nenhum problema, as pessoas não viam nenhuma diferença. Mas eu entendo a situação de crença, entendeu? E a situação de crença ela precisa ser levada no terreiro para a pessoa compartilhar daquele ideal que está rolando ali. Baixar a descrença dela para deixar a coisa funcionar. Então eu entendo tudo isso. Mas eu, sei lá, cara, eu gostaria que fosse real, velho. Tipo, deve ser muito legal, sacou? Tipo, você morre e vai pra Aruanda e virar um caboclo e baixar. Eu falo na ordem, nem todo mundo lá curte esse lance espiritualista, né, de vida pós-morte. Mas eu falo, gente, a gente tem uma senha lá que eu estabeleci com a galera. Eu falei assim, ó, se eu morrer, quando eu morrer, se alguém falar que tá incorporando o Nino, pede a senha. E só os mestres sabem essa senha. E eu sempre falo, cara, quando eu morrer, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, não importa se tiver um túnel de luz, se Deus apontar o dedo no meu nariz e falar, vem pra cá, eu vou baixar em alguém, vou incorporar em alguém só pra mandar o grão-mestre que tiver empossado na hora, mandar tomar no cu. Vai tomar no seu cu e ir embora, só pra depois ver a briga, sacou? Eu vou fazer, cara. Tipo, deve ser muito legal se existir de verdade.